Com relação, então, agora ao ciclo do Toxocara canis, Toxocara cati, e sua relação, então, em sua relação com a larva migras visceral, a gente tem alguns fatores. Esse parasito, a semelhança que a gente viu de ancilostomia, está no intestino delgado de cães e gatos. A fêmea adulta, então, desse parasito faz a sua postura e os ovos, junto com as fezes, eles vão para o ambiente. Esses ovos, eles levam em torno de 10 dias numa temperatura de 24 graus centígrados, umidade relativa do ar em torno de 90%, condições encontradas em grande parte das cidades brasileiras e na nossa região não é diferente. Nós temos dentro desse ovo a evolução da larva de primeiro estágio, né, passando para uma larva de segundo estágio e finalmente chegando a uma larva de terceiro estágio. Então, no ambiente, em torno de 10 dias em condições propícias. Essas larvas permanecem dentro do ovo e vão ser consumidas juntamente com alimentos ou, pela curiosidade, os cães apresentam muitas vezes, eles colocam na boca uma estrutura encontrada no ambiente e junto com essa estrutura vem os ovos do parasito contendo a larva do terceiro estágio. Então, a infecção inicia por via passiva através do consumo do ovo contendo L3. E essa L3, né, passa pela boca, chega, né, até o aparelho digestório, passa pelo aparelho digestório, chega então no intestino, onde no intestino as larvas L3 abandonam os ovos, penetram na parede do intestino, caem na circulação, via a circulação portal vão até o fígado, no fígado pela veia hepática, né, vão ao coração, e no coração, né, animais com mais de 6 semanas de idade, essas larvas vão ter um processo de migração somática. Animais que são animais jovens com até 6 semanas de idade, né, nós vamos ter uma situação em que essas larvas vão atravessar os alvéolos, atingir a árvore brônquica, vão ser deglutidos, né, então processo de migração traqueal, deglutição, indo ao intestino, e essa larva, né, evolui então para L4 e L5, e a partir daí nós vamos ter esses animais, né, jovens ainda, animais até 6 semanas de idade, parasitados. Então esse período pré-patente entre o consumo da L3 e a sua eliminação pelas fezes é em torno de 30 dias, então mais ou menos 30 dias que vai acontecer esse processo. Animais com mais de 6 semanas, então, nós vimos, né, que a infecção por via passiva vai resultar numa migração somática, ou seja, L3, né, que vai cair na circulação, vai permanecer na circulação e vai se distribuir no organismo pelos mais diversos órgãos, assumindo então um período, né, justamente onde ele vai ficar em dormência. E esses órgãos são os mais variados, podemos ter pulmão, fígado, rins, útero, a glândula mamária, músculo esquelético. Então essas larvas ficam em dormência, aguardando algum fator, ou um fator hormonal, ou um estado imunitário, para que elas sejam reativadas e voltem para a corrente circulatória. Então um dos fatores, né, que desencadeia, talvez o principal fator, é justamente a gestação. Então, no 40º dia de gestação da cadela prenha, essa L3 volta para a circulação e vai alcançar ou a placenta ou a glândula mamária. E a infecção pré-natal é a forma habitual de propagação entre os cães. Nessas condições, a L3 passa pela placenta para o fígado do feto e após o nascimento ela faz a migração traqueal, né, deglutida. No intestino ela vai para L3, de L3 até L5, e a eliminação de ovos acontece então aí também em torno de 3 a 4 semanas. Uma outra situação que pode acontecer é a infecção transmamária, onde nós temos uma situação da eliminação da L3 no leite, que se inicia imediatamente após o parto e atinge o máximo na segunda semana de amamentação. E aí o parasita, né, então, se desenvolvendo até adulto no intestino do animal lactente. E esse período pré-patente também em torno de 3, né, em torno de mais ou menos 3 semanas, ou 21 dias. É a situação que nós vamos ter aí. Bom, com relação à sintomatologia, então, quais são os sinais clínicos que os animais com ancilostomose vão apresentar? São aqueles sinais clínicos que muitas vezes o próprio tutor relaciona para nós, ou nós observamos, né? Eritema no abdômen, prurido, anorexia, diarreia escura, desidratação, edema, né, ascite. São aqueles sinais que nós dizemos, né, costumamos dizer, esse animal está parasitado, esse animal tem algum parasito, né? Então são sinais que chamam a atenção da gente. Então
Então, toxocaríase, o que nós vamos observar? Normalmente animais jovens, né? Atraso no desenvolvimento, prensa de vômito, ventre abaulado, dor abdominal, diarreia ou constipação, os pelos arrepiados e opacos, algumas vezes alterações de sinais nervosos, então a gente nota sinais nervosos alterados. O tutor pode comentar com a gente, nós observarmos a observação do parasito, né? Justamente também no vômito ou nas fezes. Então são sinais característicos e típicos que a gente chama, né, de parasitismo. O diagnóstico é facilmente realizado, né? Então esse diagnóstico, além da observação dos sinais clínicos, a própria observação também das fezes e exames comuns de fezes, exames rotineiros que a gente costuma fazer, pesquisar ovos de parasitas em fezes, ele diagnostica e ele identifica para nós então que esse animal estaria sofrendo de parasitismo. Com relação ao tratamento, né, tanto da ancilostomose como da toxocariose, nós vamos ter aqueles medicamentos antiparasitários tradicionais, base de palmito de pirantel, praziquantel, né, febantel. São medicamentos rotineiros que nós costumamos orientar sempre para animais jovens, né, no sentido de que eles... medicação normal, né, nossa, tradicional, preventiva para outros parasitas também. E também, pessoal, a prevenção, além do próprio uso de antiparasitários, é a situação que nós temos sempre que ter higiene no local, né, onde estão esses animais. Então, a higiene é fundamental, a higiene muitas vezes associada também à questão do uso de produtos, né, então, de antiparasitários para prevenir tanto a ancilostomose como a toxocariose.